Hoje vamos considerar a importância de trocarmos a atitude de murmuração pela atitude da gratidão a Deus. Quero iniciar dizendo que, com referência à qualidade da nossa conduta de vida cristã, a atitude com que tratamos as circunstâncias adversas e de sofrimento em nossa vida é o fator primordial que determina se queremos avançar ou regredir, se iremos crescer ou atrofiar, se seremos galhos frutíferos e úteis nas mãos de Deus ou se seremos galhos ressecados que precisam ser podados. Ou seja, nossas atitudes têm a força para determinar o nível da vitalidade da nossa vida cristã. E na reunião passada consideramos a atitude que Deus leva muito a sério, a atitude de murmurar. Observamos a forma radical com que Deus disciplinou o seu próprio povo, Israel, conforme o registro no livro de Números 14, capítulo 14, quando Deus disse aos israelitas: por causa das suas constantes queixas e murmurações, ao invés de entrarem na terra que prometi lhes dar como herança, vocês irão de volta para o deserto e lá vocês morrerão. Vou dar aos seus filhos a terra que vocês rejeitaram. Definimos murmurar como sendo uma atitude de reclamar continuamente, expressando desgosto ou ressentimento sobre situações e circunstâncias que envolvem a nossa vida, que nos sentimos incapazes de mudá-las, ou que não há coisa alguma que possamos fazer para mudá-las. Como, por exemplo, uma deficiência física ou uma enfermidade que vai levar muito tempo para ser curada. Um problema de imoralidade que está ameaçando a sobrevivência do relacionamento familiar. Ou uma situação que nos vem causando grande estresse mental e emocional, mas que nossas orações a Deus, pedindo uma solução, não têm sido respondidas. E fizemos 3 observações gerais sobre murmuração. A primeira é que murmurar é uma escolha pessoal. Não é algo que nos é imposto, mas sim uma escolha que fazemos pensando no bem-estar da nossa vida, não é? Vimos também que murmurar é um hábito que se desenvolve gradativamente, isto é, que não acontece da noite para o dia. Por isso podemos considerar que é um hábito que pode ser desaprendido ou pelo menos controlado. Murmurar também é uma escolha doentia, pecaminosa, porque é uma ofensa contra o caráter de Deus, porque questiona a sabedoria e os propósitos de Deus. Porque o Senhor nos tirou do Egito? Foi para morrer ao fio da espada? Essa era uma das reclamações dos israelitas, né? Além disso, é também uma ofensa contra nós mesmos e contra as pessoas ao nosso redor, porque é uma atitude que não serve para trazer edificação, nem encorajamento e muito menos esperança para ninguém. Muito pelo contrário, serve apenas para, pouco a pouco, ir corroendo a nossa sensibilidade e confiança em Deus. É uma escolha doentia porque é um sintoma de fraqueza ou anemia espiritual que ressalta a tremenda disparidade ou a desigualdade que existe entre a nova vida em Cristo e a velha vida da qual fomos libertos. Ou seja, a atitude de murmurar torna claramente visível a diferença que existe entre a nova vida em Cristo, caracterizada por contentamento, esperança, alegria e paz que excede todo entendimento, e a velha vida sem Cristo, que se parece mais com um deserto, pedregosa, infrutífera espiritualmente falando. E uma quarta observação que não cheguei a mencionar na reunião passada é que murmurar é uma atitude incendiária. Ela acende a ira de Deus. O versículo 1 do capítulo 11 de Números diz o seguinte: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas adversidades, das suas dificuldades, aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. E essa expressão visível da ira de Deus não foi um acontecimento único. Diversas outras vezes aconteceu essa expressão de ira de Deus. No próprio capítulo 11, no versículo 10, quando o povo estava se queixando da falta de carne nas refeições diárias, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada das suas tendas. Então acendeu-se a ira do Senhor. No versículo 33, quando alguns se deixaram dominar pela gula, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo.
e ele o feriu com uma praga terrível. No capítulo 25 de Números também, a partir do versículo 1, quando o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual e à adoração de deuses pagãos, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E a gente pode ficar pensando que esse tipo de reação da parte de Deus, um tanto radical, ao nosso ver, que isso tenha sido próprio do Velho Testamento. Mas ouça esta declaração de um dos Salmos, Salmo capítulo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Sim, é óbvio que após a vinda de Jesus ao mundo, o modo de Deus disciplinar o seu povo, sob os termos da nova aliança, não tem sido mais o mesmo da velha aliança. Mas o princípio de aplicar a sua disciplina permanece sendo o mesmo. Deus ainda coloca seus filhos de volta no deserto, espiritualmente falando, até que eles reconheçam a necessidade de uma mudança de atitude e assim se voltem para desfrutar da graça e misericórdia de Deus. Sob os termos da nova aliança, fundamentada no sangue do Senhor Jesus, o fogo da santa ira de Deus consome não necessariamente a nossa existência física, mas sim as tendências e desejos corrompidos do nosso coração pecaminoso. É nesse sentido que nos dias de hoje, se nós decidirmos viver murmurando, constantemente nos queixando do modo como Deus está aparentemente indiferente ou alheio às nossas circunstâncias adversas e de sofrimento, nós corremos um sério risco de passar uma parte desta vida terrena como se estivéssemos vivendo num deserto espiritual. Na sua infinita transcendência e poder para ultrapassar os limites de tudo que Deus criou, Ele é capaz de nos amar simultaneamente ficando indignado com o nosso pecado. Deus é capaz de nos proteger eternamente e, ao mesmo tempo, fazer valer o veredito da sua santa ira sobre as atitudes pecaminosas do nosso coração, que são desacatos ao seu caráter paternal. E não apenas isso, mas Deus é capaz de usar a sua santa indignação, independentemente de qual seja o método que Ele decida usar, para cumprir os seus desígnios em nossa vida, que são desígnios bons. O escritor da carta aos Hebreus encorajou seus leitores em relação ao efeito benéfico que a disciplina de Deus produz. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele, Deus, lhes dirige como a filhos. E aí ele cita um trecho de Provérbios. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Suportem as dificuldades, as adversidades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos legítimos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Portanto, se na reunião passada e até agora temos falado sobre uma atitude que precisa ser continuamente removida da nossa conduta cristã, daqui em diante eu quero focalizar a nossa atenção na atitude que deve ser exercitada em lugar da atitude de murmurar, a atitude da gratidão a Deus, ou seja, trocarmos a murmuração pela gratidão a Deus. Quem sabe alguém que está me ouvindo agora esteja se sentindo como se estivesse vivendo num deserto espiritual, numa terra seca, isto é, sem motivação, sem esperança, sem ânimo, sem alegria de viver. É bem provável que a sua necessidade seja a de exercitar a atitude da gratidão a Deus. E a linguagem figurada usada na Bíblia para se referir a isso é passar a se revestir com as vestes da nova vida em Cristo. E uma dessas vestes é a atitude da gratidão. Assim como acontece com a atitude de murmurar, a atitude da gratidão, ela encampa várias outras atitudes.
E antes de entrar em detalhes, eu quero usar um episódio, então, na vida de Jesus, que, de certa forma, fornece a base inicial para considerarmos a atitude da gratidão. É o relato do encontro de Jesus com 10 leprosos, conforme o relato de Lucas, no capítulo 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser você, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus, lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o curou. Fica bem óbvio que nesse episódio o Senhor Jesus fez questão de ressaltar a importância da atitude da gratidão, não é mesmo? 10 homens que deviam estar já há um bom tempo de quarentena, em isolamento social, por terem contraído uma doença de pele, que poderia ter sido a doença de lepra, como é conhecida nos dias atuais. Lucas não nos informa qual era o estágio ou o diagnóstico exato da doença, mas está claro que os 10 homens estavam super carentes da misericórdia de Deus. Eles falam com Jesus a uma certa distância porque era exigido por lei que eles não se aproximassem das pessoas e muito menos participassem das cerimônias religiosas por serem considerados impuros até que fossem curados. Isso explica então o fato de terem gritado em voz alta para serem vistos e ouvidos por Jesus. De tempos em tempos, as pessoas doentes naquela época tinham que comparecer diante dos sacerdotes para que fossem examinadas, e então, se houvesse algum sinal de melhora ou de cura, pudessem ser declaradas puras e assim poderem voltar à vida normal. Por isso foi que Jesus então lhes dá a ordem para que fossem se apresentar diante dos sacerdotes. E é exatamente quando estão a caminho, indo se apresentar aos sacerdotes, que eles se dão conta de que haviam sido curados. Imagine a empolgação que deve tê-los envolvido, né? Mas foi apenas um deles que declarou ou que decidiu voltar para expressar a Jesus sua profunda gratidão. Os outros 9 continuaram seguindo seus próprios caminhos, enquanto somente um voltou para agradecer a Jesus, conforme vimos no versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E foi então que Jesus fez 3 perguntas de retórica. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Não é que Jesus estava querendo saber onde estavam os outros 9, não. O Senhor Jesus estava ressaltando que eles haviam experimentado do poder de Deus, mas não haviam reconhecido a glória de Deus. O Senhor Jesus estava claramente fazendo uma conexão direta entre prostrar-se em gratidão com dar louvor a Deus. E quando Jesus diz a sua fé o curou, ele estava dizendo que havia acontecido muito mais que apenas uma cura física, porque os outros 9 também haviam sido curados, né? É por isso que algumas traduções usam o termo salvou em lugar de curou. Ou seja, os 10 receberam uma cura física, mas apenas um deles é que foi curado física e espiritualmente. Isso significa que somente quando reconhecemos que Deus é quem supre todas as necessidades da nossa existência, como o ar que respiramos, água, alimento, a luz do sol, somente quando isso acontece é que começamos a compreender a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade por um Salvador. Trocando em miúdos, a fé cresce no solo da gratidão a Deus. Isso significa que é o reconhecimento sincero de que temos recebido favores e dádivas incontáveis das mãos de Deus
e que por isso precisamos buscá-lo com um coração transbordante de alegria, que abre as portas para que a nossa fé cresça e frutifique no interior do nosso ser. Essa mesma verdade extraordinária é mencionada pelo apóstolo Paulo ao descrever a condição da raça humana diante de Deus. Depois de afirmar que a criação é mais do que suficiente para dar ao ser humano entendimento e consciência da realidade da existência de Deus, Paulo disse o seguinte, Romanos 1, 20 e 21. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, tais seres humanos, são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e, portanto, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Paulo estava deixando claro que, à parte do poder criador de Deus, a existência do mundo seria algo impossível e até mesmo um absurdo. Mas o que eu estou querendo ressaltar é essa frase do verso 21. Tendo conhecido a Deus, eles, os homens, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Ou seja, a glória de Deus e a atitude da gratidão estão obviamente conectadas. A percepção, o reconhecimento da glória de Deus e a nossa atitude de gratidão, elas são como que os lados de uma mesma moeda. E a implicação extraordinária que isso tem para a nossa conduta de vida cristã, para a novidade de vida de quem está em Cristo, é que tudo o que Deus quer trazer para nos edificar e fortalecer brota no solo da atitude da gratidão a Ele. Agora, aqui é necessário que façamos a distinção que existe entre atitude de gratidão e palavras de gratidão. Você se lembra provavelmente da sua infância quando alguém lhe dava alguma coisa e antes mesmo que você tivesse a chance de saber o que era, sua mãe ou seu pai já te davam uns toquezinhos dizendo: fala obrigado, filho, falou obrigado. Apenas pronunciar a palavra obrigado não é o tipo de gratidão a que Jesus estava se referindo. Nós podemos fazer pessoas pensarem que estamos agradecidos apenas dizendo obrigado, mas com Deus isso não funciona, porque Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Salmo 139, 4 diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. O dicionário diz que agradecer é reconhecer o valor de um ato ou algo recebido. Gratidão é uma atitude que expressa reconhecimento de um benefício recebido. Portanto, quando falamos sobre render graças a Deus, o significado é muito maior do que meras palavras de agradecimento por bênçãos e favores recebidos. Aliás, mesmo que passássemos o resto da nossa vida terrena sem receber nenhuma outra bênção de Deus, a dádiva da vida eterna em Cristo já seria mais do que suficiente para que eu e você passemos o restante da nossa vida enchendo o nosso coração com gratidão. Mas, infelizmente, nós temos a tendência de agir como aqueles israelitas que, apesar de tudo que Deus já havia feito, eles ainda continuavam com o hábito de murmurar, de se queixar do que estava faltando. No capítulo 11 de Números, novamente, a partir do versículo 4, nós temos algumas das suas murmurações. Ah, se tivéssemos carne para comer! Ah, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Esta é uma das principais razões pelas quais alguém pode se sentir como se estivesse vivendo num deserto espiritual. É por isso que o antídoto, ou a atitude que precisamos exercitar continuamente em lugar da murmuração, é a atitude sincera da gratidão a Deus. Esta semana procurei ler alguns comentários bíblicos que me ajudassem a pensar em algumas observações finais que eu poderia fazer para realçar ainda mais a relevância e a prioridade que a atitude da gratidão deve ter na nossa conduta do dia a dia.
e fui relembrado do fato que a vida cristã é literalmente uma batalha, conforme o apóstolo Paulo afirmou numa de suas cartas a Timóteo: combata o bom combate da fé. E nessa batalha, apesar de termos à nossa disposição o poder invencível de Deus, para ser a nossa arma tanto de defesa como de ataque, podemos cometer o equívoco de subestimar o inimigo que naturalmente ainda vive dentro de nós, que é a nossa natureza corrompida, da qual devemos estar continuamente procurando nos despir, considerá-la como morta. O apóstolo Pedro fez a seguinte exortação aos seus leitores: amados, insisto em que vocês se abstenham dos desejos carnais, dos desejos da sua natureza humana, que guerreiam contra a alma. E eu pensei que é exatamente isso que deve acontecer em relação à nossa atitude natural de murmurar. Toda vez que ela vem à tona, precisamos contra-atacar com a atitude da gratidão a Deus, relembrando das tantas bênçãos que Deus já nos tem concedido. O efeito que a gratidão produz é exatamente o oposto do que a murmuração produz. Então, a minha primeira observação final é que a atitude de gratidão a Deus é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. É uma escolha que precisamos fazer diante da realidade desse perigo que existe dentro de nós, o perigo da nossa velha natureza, com seus interesses pessoais e desejos egocêntricos insaciáveis. É um perigo que não está posicionado à nossa frente nem atrás, mas sim dentro de nós. Ou seja, é um perigo que está sempre presente e que está em nós. Quando estamos em casa, quando estamos fora de casa, no meio do dia, no meio da madrugada. Uma outra observação é que a atitude da gratidão precisa ser exercitada constantemente, regularmente, porque estamos sempre dentro da área de alcance do nosso inimigo interior. Precisamos viver pressupondo que trata-se de uma batalha diária, que todas as manhãs nós acordamos com essa batalha em andamento. De certa forma, este lembrete, a princípio, pode ser bem desanimador, mas, na verdade, ele deve nos dar encorajamento, porque é uma clara evidência da presença do Espírito de Deus em nós. E a própria palavra de Deus nos dá a entender que não é a ausência de inimigos que comprova a presença do Espírito, mas sim a realidade da nossa luta contra forças que guerreiam contra a nossa alma. Na carta aos cristãos que viviam na região da Galácia, o apóstolo Paulo os encorajou dizendo o seguinte: a carne, a natureza humana, deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isto é, que tem o propósito de nos instigar, impulsionar a agirmos ou pensarmos de uma maneira contrária ao Espírito. A implicação prática que isso tem para a atitude da gratidão é que ela serve para ser a primeira linha de ataque contra a atitude da murmuração, dando um basta logo de cara. É o mesmo princípio mencionado na carta aos Romanos. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua natureza pecaminosa. A ideia de não dar pano para manga, né? Ao primeiro sinal de murmuração, procure trazer à sua mente um motivo de gratidão a Deus. Trazer à memória uma declaração ou uma promessa das Escrituras que nos ajude a redirecionar o nosso pensamento para as dádivas já recebidas de Deus. Então não sinta pena da sua atitude de murmurar. E o que eu estou querendo enfatizar não é de forma alguma que devemos usar algum tipo de técnica de pensamento positivo ou alguma técnica para esvaziar a nossa mente de pensamentos negativos. A nossa gratidão deve ser baseada em algo que é real, em declarações e promessas da palavra de Deus que nos trazem à memória as qualidades do caráter de Deus, para que possamos estar continuamente enchendo a nossa mente e coração com razões pelas quais possamos estar sinceramente gratos a Deus. Como, por exemplo, o Salmo 139, versículos 14 e 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Os teus olhos viram o meu embrião. Isso é, quando eu ainda nem tinha forma.
Os dias da minha vida foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. A atitude da gratidão é o solo onde a nossa fé amadurece, se fortalece e produz frutos que glorificam a Deus. A atitude da gratidão é uma das evidências mais claras e convincentes de que quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A atitude da gratidão a Deus é um reconhecimento interior da honra, da fidelidade e da glória de Deus. Pense sobre isso esta semana.